Salve família, vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para essa terça-feira, 14 de dezembro de 2021. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e compartilhe para a galera. E se você gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer. Para essa terça-feira, selecionei aqui 10 palpites no canal, um bilhetinho pronto no final do vídeo. Nessa segunda-feira não tivemos o tempo de fazer o vídeo para vocês. Deixamos aqui nesse domingo duas triplas, batemos aqui duas triplas que selecionei para vocês nesse domingo. Pegamos aqui Leicester para vencer a equipe do Newcastle, Hamburgo para vencer a equipe do Rostock pela Bundesliga 2 e pegamos aqui a Atalanta fora com empate, o Atalanta que recebeu fora de casa a equipe do Verona. Pegamos aqui essa tripla, bateu. Deixamos aqui outra tripla, batemos também Vila Real e Raio Vallecano acima de 1,5 gols, Real Madrid casa com empate e Frankfurt e Bayer Leverkusen acima de 2,5 gols. Essas foram as triplas que deixamos para esse domingo, 12 de dezembro. Agora passando para os palpites dessa terça-feira, 14 de dezembro de 2021. Começando aqui na partida entre Udinese e Crotone. Nos últimos 5 jogos da equipe da Udinese, vem de 2 derrotas e 3 empates. O Crotone vem de 5 derrotas seguidas. No último jogo entre eles, a Udinese venceu fora de casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1.30 para a equipe da casa, 9.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe da Udinese, bateu 2,5 em 3 oportunidades. O Crotone, nos últimos 5 jogos, bateu 2,5 nos últimos 2 jogos da equipe do Crotone. E nos confrontos direto entre as equipes, no último jogo bateu 2-1 para a equipe da Udinese, acima de 2,5 gols, e bateu aqui acima de 2,5 gols nos últimos 5 jogos entre eles, em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, ou se você preferir pegar a Udinese para vencer. Agora pela Bundesliga, na partida entre Stuttgart e Bayern de Munique. Na classificação é o primeiro colocado contra o 15º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe do Stuttgart, 23 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Bayern de Munique, 25 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, o Bayern venceu em casa por 4-0. As odds abriram aqui a 1.28 para a equipe do Bayern, que acredito que vença. Como primeira posição de aposta, vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Bayern, bateu 2,5 em 4 oportunidades. O Stuttgart nos últimos 5 jogos bateu 2,5 em 3 oportunidades. Geralmente aqui no confronto direto entre as duas equipes, bate 2,5. Geralmente também bate ambas marcas, em 3 oportunidades bateram ambas marcas. A equipe do Bayern de Munique é uma equipe que geralmente faz muito gols e também toma 1 ou 2 gols por partida. Vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols, ou se você preferir pegar Bayern para vencer. Como primeira opção de aposta, acima de 2,5 gols, ou se você preferir, Bayern para vencer. Passando aqui na partida entre Arminia Bielefeld e Bochum. Na classificação, é o 10º colocado contra o 17º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Bochum vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1. As odds abriram aqui a 2.45 para a equipe da casa, 2.90 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos do Arminia, bateu ambas marcas em 2 oportunidades. O Bochum nos últimos 5 jogos bateu ambas marcas aqui nos últimos 3 jogos realizados. E nos confrontos diretos entre as equipes, no último jogo bateu ambas marcas 1-1. Para as duas equipes, aqui bateu aqui ambas marcas em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar casa com empate, também é uma boa opção. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, na casa do Arminia, o Arminia venceu 4 e empatou 1. Vou deixar aqui o palpite de ambas as equipes marcam, ou se você preferir pegar casa com empate. Passando aqui na partida entre Mais e Hertha Berlim. Na classificação é o 8º colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. A equipe visitante vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Mais.
As odds abriram aqui a 1,80 para a equipe do mais, 4,50 para a equipe do Hertha Berlim. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta acima de 1,5 gols na linha de gols. Ou se você preferir pegar mais para vencer, é uma boa opção. O mais que tem uma das melhores defesas do campeonato, com apenas 16 gols sofridos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar mais para vencer. Passando aqui na partida entre Wolfsburg e Colo, na classificação é o 11º contra o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 derrotas seguidas. A equipe visitante vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. No último jogo entre eles, o Wolfsburg venceu em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 2,05 para a equipe da casa, 3,50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Wolfsburg, bateu uma baixa marca em 2 oportunidades. Geralmente a equipe do Wolfs sempre vem levando gols. E a equipe do Colo, nos últimos 5 jogos, bateu uma baixa marca em 3 oportunidades. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, bateram uma baixa marca também em 3 oportunidades. Acredito que seja jogo para gols. Vou deixar aqui um palpite de ambas as equipes marcam. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Passando pela Premier League, na partida entre Brentford e Manchester United, na classificação é o 5º colocado contra o 10º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, o Brentford vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Manchester United vem de 3 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, ficaram no empate na casa do Manchester em 2-2. As odds abriram aqui a 3,75 para a equipe da casa, 1,90 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo como uma primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos do Brentford, bateu uma baixa marca em 3 oportunidades. O Manchester United bateu uma baixa marca aqui também em 3 oportunidades. O retrospecto, jogando em casa, a equipe do Brentford vem de 2 vitórias seguidas. Venceu a equipe do Watford de virada por 2-1 e venceu a equipe do Everton por 1-0. Já a equipe do Manchester United, jogando fora de casa, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Ou se você preferir pegar na linha de gols acima de 1,5 gols, botar numa tripla ou numa quadra. Ou se você preferir pagar a casa com empate, também vejo uma boa opção para esse jogo. Passando aqui na partida entre Norwich e Aston Villa, na classificação é o 13º colocado contra o último colocado com apenas 10 pontos. O Norwich que tem uma das piores defesas com 32 gols sofridos e o pior ataque com 8 gols marcados. Nos últimos 5 jogos da equipe do Norwich vem de 2 derrotas seguidas. O Aston Villa vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No último jogo entre eles, o Aston Villa venceu em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 3,30 para a equipe da casa, 2,25 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, vou preferir trabalhar na linha de gols acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar fora com empate. Passando aqui na partida entre Manchester City e Leeds. Na classificação é o primeiro colocado com 38 pontos. O City que tem a melhor defesa com apenas 9 gols sofridos. Vai receber o Leeds em casa que vem com 16 pontos na 15ª colocação. Nos últimos 5 jogos da equipe do City vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Leeds vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Leeds venceu fora de casa por 2-1. É bom ficar esperto nessa equipe do Leeds. As odds abriram aqui a 1,14 para a equipe do City, 17,0 para a equipe do Leeds. O palpite que eu vou deixar para esse jogo na partida entre City e Leeds, vou preferir trabalhar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Se você preferir, pode pegar também aqui ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, bateram ambas marcas aqui em 4 oportunidades. Vou deixar aqui na linha de gols, acima de 2,5 gols. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam, é uma boa opção. Passando para a próxima e última tip pela Copa da Itália, na partida entre Genoa e Salernitana. Nos últimos 5 jogos da equipe do Genoa, vem de 4 derrotas e 1 empate. O Salernitana vem de 4 derrotas e 1 empate também. No último jogo entre eles, o Salernitana vem de vitória, jogando em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 2,0 para a equipe da casa, 3,50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, vou deixar aqui um palpite para vocês de acima de 2,5 gols.
Nos últimos 5 jogos da equipe do Genoa, bateu 2,5 em 2 oportunidades. O Salernitana bateu 2,5 aqui apenas em uma oportunidade. Acredite se é jogo para gols, jogo para ambas as equipes marcam, se você preferir. Mas vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols, acima de 2,5 gols. Para botar numa quadra ou numa tripla, você pode puxar 1,5 gol, beleza, galera? Agora passando para a duplinha que separei para essa terça-feira, 14 de dezembro. Você pode pegar Bayern de Munique acima de 2,5 gols. O Bayern de Munique recebe fora de casa a equipe do Stuttgart. Não, mudando, galera. Vou deixar aqui palpite de Bayern de Munique para vencer a equipe do Stuttgart. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Bayern venceu os últimos 4 jogos. Acredito na vitória do Bayern. Vou deixar aqui um palpite de Bayern para vencer. E você pode pegar City acima de 2,5 gols, beleza, pessoal? O City que recebe a equipe do Leeds em casa. Essa é a duplinha. Bayern de Munique para vencer. E Manchester City acima de 2,5 gols. Essa é a duplinha que deixei para vocês para essa terça-feira, 14 de dezembro de 2021. Se você desejar fazer um joguinho, validar uma aposta, temos a nossa banca sportgo777.net, temos o cambista validando as apostas. Você batendo seu prêmio, o pagamento será feito na hora. Vou deixar o link do WhatsApp do cambista fixado no primeiro comentário desse vídeo, beleza, galera? Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!